Você está diante de 3 colares. Pode parecer uma escolha simples, até banal, mas pare por um momento e sinta o que acontece dentro de você quando seus olhos pousam em cada um deles. Há uma hesitação, não há? Um impulso que te puxa para um lado, talvez uma voz interior que sussurra esse aqui, ou uma sensação estranha, quase inexplicável, que faz você evitar um deles sem saber exatamente por quê. E se eu te dissesse que essa escolha aparentemente inocente está carregada de significados que você nem sequer imagina, que nesse gesto automático de apontar para um colar está escrito um segredo sobre você mesmo que sua consciência se recusa a admitir? Freud dedicou sua vida a desvendar esses mistérios ocultos, esses impulsos que nos movem sem que saibamos, e o que ele descobriu foi algo tão perturbador quanto libertador. A maior parte do que somos, do que sentimos e do que escolhemos não vem da nossa vontade consciente, mas de um lugar muito mais profundo e sombrio, um lugar onde habitam os desejos que negamos, os medos que não nomeamos e as verdades que seria doloroso demais encarar. Quando você escolhe um colar, quando seus dedos apontam para aquele específico entre os 3, você não está apenas seguindo seu gosto estético ou sua preferência por determinada cor ou forma. Você está revelando algo que está escondido nas camadas mais profundas da sua psique, algo que você talvez passe a vida inteira tentando ignorar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que há mais por trás das suas escolhas do que você costuma admitir, que talvez exista um padrão oculto guiando suas decisões, seus relacionamentos, suas reações. Este canal existe exatamente para isso, para explorar esses territórios invisíveis da mente humana através da psicanálise freudiana, para te ajudar a decifrar os sinais que seu inconsciente envia, a cada dia sem que você perceba. Toda semana, trago novos vídeos mergulhando nos mistérios da psique, revelando os mecanismos que operam por trás dos seus comportamentos automáticos, das suas escolhas repetitivas, dos seus medos inexplicáveis. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de autoconhecimento. Você não está sozinho nessa busca por compreender quem realmente é, por trás das máscaras que usa todos os dias. Então voltemos aos colares. Imagine que o primeiro é delicado, sutil, quase imperceptível, uma corrente fina com um pequeno pingente discreto que mal se destaca sobre a pele. O segundo é chamativo, ousado, impossível de ignorar, peças grandes e brilhantes que capturam toda a atenção. E o terceiro está em algum lugar entre os dois, equilibrado, nem discreto demais nem exagerado, algo que se nota mas não domina completamente. Agora, qual deles você escolheria? Mais importante, por que você escolheria esse e não os outros? A resposta imediata que vem à sua mente provavelmente é algo como porque eu gosto mais ou porque combina com meu estilo. Mas Freud nos ensinou a desconfiar dessas respostas fáceis, a olhar além do óbvio. Cada escolha que fazemos está saturada de significado inconsciente, carrega consigo toda uma história de experiências, traumas, desejos reprimidos e necessidades não atendidas. O colar discreto pode representar um desejo profundo de não ser visto, de permanecer seguro na invisibilidade, talvez porque em algum momento da sua vida ser notado significou perigo, crítica ou rejeição. Há pessoas que aprenderam desde muito cedo que chamar atenção sobre si mesmas era arriscado, que era melhor passar despercebido, não incomodar, não ocupar espaço. Esse aprendizado se enterrou tão fundo que agora, quando adultos, eles se sentem desconfortáveis com qualquer coisa que os coloque em evidência e escolhem automaticamente o que é sutil, discreto, quase invisível, sem nem perceber que estão repetindo um padrão de autoapagamento que começou décadas atrás. Por outro lado, a escolha pelo colar chamativo pode revelar algo completamente diferente, mas igualmente inconsciente. Pode ser uma tentativa desesperada de ser visto, de gritar silenciosamente: olhem para mim, eu existo, eu importo. Freud falaria aqui de uma ferida narcísica, de alguém que, em algum ponto crucial do desenvolvimento,
Não recebeu o reconhecimento, a validação, o olhar amoroso que toda criança precisa para construir uma autoimagem saudável. Quando você não foi visto por quem deveria ter te visto, quando seu brilho foi ignorado ou diminuído, você pode passar o resto da vida tentando compensar esse vazio, buscando nos olhos dos outros a confirmação de que você existe, de que você vale algo. O colar exuberante se torna, então, uma armadura, um escudo que diz: eu estou aqui, você não pode me ignorar. Mas por trás dessa armadura, muitas vezes, há uma criança assustada que ainda espera ser amada pelo que é, não pelo que exibe. E aqui está o segredo mais doloroso. Você pode não perceber que está fazendo isso. Pode acreditar genuinamente que escolhe roupas chamativas, acessórios brilhantes, porque simplesmente gosta, mas Freud nos mostraria que nenhuma escolha é simplesmente que tudo tem raízes profundas no solo do inconsciente. E quanto ao colar intermediário, aquele que não é nem discreto nem exagerado, a escolha por ele também não é neutra, também carrega significado. Pode representar um desejo de equilíbrio, mas também pode ser uma expressão de medo, medo de se comprometer com qualquer extremo, de se revelar completamente, seja na descrição total ou na exposição completa. Há pessoas que vivem sempre no meio termo, não por sabedoria ou moderação, mas por medo do que poderia acontecer se elas realmente se mostrassem, se fossem totalmente vulneráveis ou totalmente ousadas. É uma forma de se proteger mantendo sempre uma saída, nunca mergulhando fundo o suficiente em nenhuma direção para que alguém possa realmente conhecê-las. Freud chamaria isso de mecanismo de defesa, uma estratégia inconsciente para evitar a ansiedade que viria se você realmente se expusesse, se realmente se escondesse, se realmente fizesse uma escolha definitiva sobre quem você é e como quer ser visto no mundo. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar algo. Qual dos 3 colares você escolheria? Mais importante, você consegue sentir uma resistência em admitir o que essa escolha pode revelar sobre você? Se você está sentindo um desconforto agora, uma vontade de dizer que isso é só um teste bobo sem significado real, preste atenção nessa reação. Freud diria que essa é exatamente a resistência, o mecanismo que sua psique usa para te proteger de verdades desconfortáveis sobre você mesmo. Desça até os comentários agora e compartilhe comigo. Você pode escrever simplesmente: eu escolheria o discreto, eu escolheria o chamativo ou eu escolheria o intermediário. Só isso já é suficiente. Porque sabe o que acontece quando você compartilha? Outra pessoa que está assistindo esse vídeo, se perguntando a mesma coisa, vai ler seu comentário e vai perceber que não está sozinha nessa jornada de autoconhecimento. Seu comentário pode ser o espelho que alguém precisava hoje para começar a se ver com mais clareza. Então vai lá, escolhe um dos 3 e deixa-nos comentários ou, se quiser, conta o que você sentiu ao fazer essa escolha. Que pensamentos vieram, que memórias surgiram. Agora vamos mais fundo. O conceito freudiano que está operando aqui é o que ele chamou de determinismo psíquico, a ideia de que nada na nossa vida mental acontece por acaso, que cada pensamento, cada sentimento, cada escolha tem uma causa, mesmo que essa causa esteja completamente fora do nosso alcance consciente. Quando Freud começou a analisar seus pacientes no final do século XIX, ele ficou impressionado com o quanto as pessoas não sabiam sobre si mesmas, com o quanto de suas vidas era governado por forças que elas não reconheciam e não controlavam. Ele descobriu que os sintomas neuróticos, as fobias inexplicáveis, os comportamentos compulsivos, todos tinham uma lógica interna. Todos faziam sentido quando você entendia a história inconsciente por trás deles. E o mesmo se aplica às escolhas aparentemente triviais que fazemos todos os dias. O colar que você escolhe, a cor que prefere, o tipo de pessoa por quem se atrai, o trabalho que busca, nada disso é aleatório. Tudo está conectado a uma narrativa interna que você vem escrevendo desde que nasceu.
Uma narrativa que sua consciência muitas vezes não tem permissão para ler. O que torna isso ainda mais fascinante e perturbador é que você pode passar a vida inteira acreditando que conhece seus próprios motivos, que entende por que faz o que faz, quando, na verdade, está sendo guiado por um roteiro escrito há muito tempo por versões suas, que você nem lembra mais que existiram. A criança que foi ridicularizada por se destacar ainda vive dentro de você e escolhe o colar discreto. O adolescente que foi ignorado pelos pais ainda habita sua psique e grita por atenção através do colar. Chamativo. A pessoa que aprendeu que mostrar quem realmente é resulta em dor, ainda se esconde atrás do colar intermediário. Freud chamou isso de eterno retorno do reprimido, a tendência do material psíquico que foi empurrado para fora da consciência de encontrar formas disfarçadas de voltar à tona. Você pode ter esquecido conscientemente aquele momento traumático da infância, quando foi humilhado, na frente da classe, mas seu inconsciente não esqueceu. E agora, décadas depois, quando você precisa escolher entre se destacar ou se camuflar, é aquele momento esquecido que está tomando a decisão por você. E aqui chegamos ao coração do que Freud estava tentando nos dizer. Nós não somos senhores da nossa própria casa. A consciência, aquela parte de nós que pensa, planeja, decide, que se orgulha de ser racional e no controle, é apenas a ponta do iceberg. A maior parte de quem somos está submersa, invisível, operando nas profundezas do inconsciente. Essa foi a ferida narcísica que Freud infligiu na humanidade, a revelação de que não somos tão livres, tão racionais, tão autoconscientes quanto gostaríamos de acreditar. Somos criaturas impulsionadas por desejos que não admitimos, moldadas por experiências que não lembramos, presas em padrões que não reconhecemos. E a escolha de um colar, por mais trivial que pareça, é uma janela para esse mundo oculto. Quando você aponta para um dos três, você está deixando escapar um fragmento do seu segredo, uma pista sobre quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de racionalização e autoimagem construída. Mas há esperança nessa descoberta perturbadora, e essa esperança está no próprio processo de se tornar consciente. Freud não criou a psicanálise apenas para nos mostrar que somos controlados pelo inconsciente. Ele a criou para nos dar ferramentas para trazer luz a essa escuridão interna, para transformar o inconsciente em consciente, para recuperar algum grau de liberdade sobre nossas próprias vidas. Quando você consegue olhar para suas escolhas e perguntar não apenas o que eu escolhi, mas por que eu escolhi isso, o que essa escolha revela sobre mim que eu não estou vendo, você está começando o trabalho analítico. Você está começando a questionar o óbvio, a desconfiar das suas próprias certezas, a explorar o território desconhecido dentro de você. E esse é um ato de coragem tremenda, porque significa enfrentar verdades que você passou anos, talvez décadas, mantendo afastadas da consciência. Pense em quantas vezes você fez escolhas automáticas sem questionar. Quantas vezes repetiu os mesmos padrões em relacionamentos, no trabalho, em como se apresenta ao mundo, e nunca parou para perguntar por que sempre assim, por que sempre esse tipo de pessoa, por que sempre essa mesma dinâmica. Freud nos diria que você está repetindo porque não está consciente, porque o inconsciente tem uma compulsão à repetição, uma tendência bizarra de nos fazer reviver as mesmas situações dolorosas uma e outra vez, esperando talvez que dessa vez o resultado seja diferente, que dessa vez finalmente conseguiremos resolver o conflito não resolvido lá atrás. Mas a repetição inconsciente nunca resolve nada, só aprofunda o sulco do padrão. A única forma de sair da repetição é trazê-la à luz, nomear o que está acontecendo, ver o padrão pelo que ele é. E quando você começa a fazer isso, quando começa a olhar para suas escolhas com essa curiosidade psicanalítica, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que tem mais opções do que pensava, que não está tão preso quanto acreditava. A escolha pelo colar discreto deixa de ser automática,
quando você reconhece que por trás dela há um medo antigo de ser visto. E então você pode se perguntar: esse medo ainda faz sentido hoje? Ou estou vivendo como se ainda fosse aquela criança vulnerável que precisava se esconder? A atração pelo colar chamativo perde um pouco de sua urgência quando você entende que está tentando preencher um vazio que nenhum acessório, nenhuma aprovação externa jamais preencherá de verdade. E o refúgio no meio-termo se torna menos necessário quando você percebe que se comprometer com quem você realmente é, seja isso discreto ou ousado, é menos assustador do que passar a vida inteira em uma zona neutra onde ninguém pode realmente te conhecer. Isso é o que Freud chamava de insight, esse momento de súbita compreensão onde algo que estava oculto se torna visível, onde uma conexão que você nunca tinha feito de repente se ilumina. E o insight tem poder transformador porque uma vez que você vê, você não pode mais não ver. Uma vez que você reconhece o padrão, ele perde parte de sua força sobre você. Você ainda pode escolher o colar discreto, mas agora é uma escolha consciente, não uma compulsão inconsciente. Você ainda pode preferir o chamativo, mas agora vem de um lugar de autoexpressão genuína, não de uma necessidade desesperada de validação. Você ainda pode optar pelo intermediário, mas agora porque realmente ressoa com quem você é, não porque você tem medo de ser totalmente visto. E talvez o segredo mais profundo que Freud queria nos revelar é este: quanto mais você conhece seu inconsciente, mais livre você se torna. Não uma liberdade absoluta, ele nunca prometeu isso. Somos sempre criaturas limitadas por nossa história, nossa biologia, nossos desejos irracionais. Mas uma liberdade relativa, a liberdade de não ser completamente governado por forças que você não reconhece. A liberdade de fazer escolhas com um pouco mais de consciência sobre o que está realmente em jogo. Quando você escolhe um colar, sabendo o que essa escolha pode significar sobre você, sabendo que história antiga está se manifestando nesse gesto presente, você está exercendo uma forma de liberdade que a maioria das pessoas nunca conhece porque nunca questiona, nunca olha abaixo da superfície. Então, da próxima vez que você estiver diante de qualquer escolha, por mais simples que pareça, faça uma pausa. Sinta o impulso que te move em determinada direção. Pergunte a si mesmo de onde vem esse impulso, que voz dentro de você está falando mais alto, que versão antiga de você está tentando se proteger ou se afirmar ou se esconder. E não tenha medo do que você pode descobrir, porque todo segredo que você revela sobre si mesmo, por mais desconfortável que seja inicialmente, é um passo em direção à verdade. E a verdade, como Freud bem sabia, é a única coisa que pode realmente te libertar. O colar que você escolhe hoje carrega a história de quem você foi, mas também pode ser o começo de quem você está se tornando quando finalmente permite que a luz da consciência ilumine os cantos escuros da sua alma, onde seus segredos mais profundos estiveram esperando pacientemente para serem vistos, reconhecidos e finalmente integrados nessa jornada eterna de se tornar cada vez mais você mesmo. Não o você que o medo construiu, mas o você que sempre esteve ali por baixo, esperando permissão para existir plenamente.